Fala meu povo, beleza? Aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui nós estamos voltando para aquele formato antigo só com voz de fundo, né? Porque não deu para gravar na Sussa Filmes dessa vez, porém teremos mais conteúdos gravados lá em breve. Se você não está fazendo ideia do que eu estou falando aqui é porque você não viu o meu último vídeo de review, que por um acaso foi o último vídeo aqui do canal também, o vídeo de review do 5º episódio de WandaVision, que nós gravamos lá na Sussa Filmes, o estúdio do nosso grande amigo Hugo, que deu um upzinho maneiro na qualidade daqui do canal. Dá uma olhada lá se você ainda não viu, valeu? Mas no vídeo de hoje eu vou falar do 6º episódio de WandaVision, esse aí que foi um episódio muito top, que foi um divisor de águas praticamente, aquele episódio que começou o clímax da parada toda aqui. Vamos falar disso nesse vídeo. Então, se você está gostando dessa série de vídeos sobre WandaVision, não se esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá um like aí, senta o dedo nesse like aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais e bora falar de WandaVision do episódio 6. O episódio foca na temática de Halloween e isso por si só já abre brecha para bastante coisa. E dessa vez a gente tá num sitcom dos anos 90. E não tinha como eu não lembrar de 3 é Demais, que foi estrelado pelas irmãs da Elizabeth Olsen, que por acaso é a Wanda Maximoff. Enfim, a história desse episódio foca na família Maximoff, basicamente saindo para festejar no Halloween. Sabe como é, né? Doces ou travessuras, essas paradas assim. Destaque para as fantasias usadas pelos personagens, que remetem diretamente para os seus uniformes originais dos quadrinhos. Não só a Wanda, o Visão e o Pietro, como também os próprios Billy e Tommy, que usam fantasias iguaizinhas às suas contrapartes heróicas das revistas, Wicano e Celery. Obviamente que um dos focos principais do episódio é o Pietro. Os mistérios em torno do personagem continuam. Dá pra notar que ele tem a personalidade travessa que vemos nos filmes dos X-Men, embora um pouco over, né, um pouco exagerado em comparação à franquia da Fox. Além disso, ele também demonstra não ter as mesmas memórias da Wanda em relação ao passado, como por exemplo, ele se lembra de um Halloween em que ele teve com a Wanda, mas a Wanda não se lembra da mesma ocasião. E detalhe nessa cena sobre as fantasias. O Mini Pietro tá de Nick Fury e a Mini Wanda tá de Natasha Romanoff. Se isso quer dizer alguma coisa, eu não sei. Em contrapartida, ele parece conhecer Sokovia e se lembra de levar tiros. Porém, a descrição dele quanto a essa ocasião dos tiros não casa completamente com a morte do Mercúrio em Era de Ultron. Inclusive, dá pra notar que em nenhum momento o Pietro menciona o Ultron. O Pietro também mostra saber que tudo aquilo que eles vivem é uma mentira, e pergunta pra Wanda como ela fez aquilo. A Wanda responde que ela não sabe e que quando ela viu, tudo já estava feito. O Pietro demonstra certa admiração pelo que a Wanda está fazendo. Esse interesse pode ser um pouco suspeito, uma vez que uma das várias suspeitas em torno desse personagem é que ele seja, na verdade, o Mephisto disfarçado. Outro momento suspeito envolvendo Pietro é quando ele instiga os gêmeos a fazerem travessuras e diz para eles, entre aspas, liberarem o inferno, e ainda chamando eles de demônios. Isso pode ser apenas uma expressão, como também pode ser uma pista, já que os gêmeos nos quadrinhos acabaram se revelando serem, na verdade, fragmentos da alma de Mephisto. Será que esse também é o destino reservado para eles nessa série? Voltando para a conversa dos irmãos, a Wanda também parece desconfiar do Pietro. Ela pergunta por que ele está diferente e o que aconteceu com o sotaque dele. Ele não sabe responder por que está diferente, dizendo só que sentiu ela o chamando e foi para lá. Quanto ao sotaque, ele responde devolvendo a pergunta, afinal a Wanda também perdeu o sotaque de socoviano. Vale lembrar que se esse Pietro for realmente a versão que vemos nos filmes dos X-Men, ele não é socoviano, e sim americano. Tanto que, na verdade, nos filmes dos X-Men, ele se chama Peter Maximoff, e não Pietro. Sendo assim, caso ele seja a mesma versão do personagem, é natural que ele não tenha sotaque, afinal, ele é americano. Já a Wanda ainda não tem uma explicação exata do porquê ela está sem sotaque, mas eu acredito que ela tenha perdido o sotaque de propósito, para não causar estranhamento enquanto membro dos Vingadores. Se vai ser isso mesmo ou se vai ter outra explicação, eu acho que ainda nessa série vai rolar. Para completar esse assunto da conversa, tem um momento onde a Wanda olha para o Pietro e o enxerga todo baleado e pálido, como um cadáver. Isso remete à morte do Pietro em Era de Ultron.
Essa situação é semelhante ao que vimos com o Visão anteriormente. O que isso dá a entender é que essas visões dos mortos são coisas da cabeça da Wanda e não necessariamente uma realidade. Tanto o Pietro como o Visão morreram e suas mortes traumatizaram a Wanda. Então, quando ela pensa muito nisso, ela olha para eles e enxerga os seus cadáveres. Ou seja, quando a Wanda viu o Visão antes, provavelmente era coisa da cabeça dela e não a aparência real do Visão como a gente estava supondo antes. A mesma coisa com o Pietro aqui. Afinal, não teria como ela ter pego o corpo do Pietro e ter reanimado ele como ela fez com o Visão. Principalmente porque, ao contrário do Visão, o Pietro é humano e já está morto há basicamente uns 10 anos. Então o corpo dele já apodreceu há muito tempo. Partindo agora para o outro lado da história, as tretas na espada atingem um outro nível. O agente mau caráter lá, o Hayward, está disposto a fazer de tudo para eliminar a Wanda, enquanto a Mônica, a Darcy e o agente Wu não concordam com essa abordagem. Nessa parte, vemos um lado do Hayward diferente dos outros, um lado traumatizado. Ele diz que quem sobreviveu ao estalar de dedos teve que passar por poucas e boas e não tiveram o privilégio de manter o otimismo, ao contrário dos blipados, que voltaram como se nada tivesse acontecido. Diante desse ponto de vista, ele tirou o trio do caso, e vai lembrar que ele reconheceu a relação de cada um dos personagens com heróis no passado. Afinal, todos os três já tiveram relações com outros heróis. A Mônica com a Capitã Marvel, o agente Wu com o Homem-Formiga e a Darcy com o Thor. Isso já dá um contraste para eles em relação aos outros agentes, e para o Hayward é um dos principais motivos para eles serem afastados do caso, já que, pro ponto de vista dele, esses três são simpatizantes com super-humanos e logo é natural que eles estejam do lado da Wanda. Basicamente, ele está julgando o profissionalismo desses três. Diante desse ponto de vista, ele tirou o trio do caso. Essa é a primeira ocasião em que temos um contraste real entre os blipados e os não blipados. Enquanto os blipados ainda têm a mesma visão de mundo que tinham antes do estalar de dedos, os não blipados passaram por 5 anos difíceis, e alguns provavelmente perderam a visão otimista que havia antes, como parece ser o caso do Hayward e de boa parte dos agentes da espada. Lembrando que quando eu falo blipados, eu estou falando daqueles que foram afetados pelo estalar de dedos e voltaram, beleza? Ao mesmo tempo, as ações do Hayward são bem suspeitas, já que depois o trio descobre que ele consegue rastrear Vibranium e, por consequência, ele consegue rastrear o Visão. Será que o Hayward quer recuperar o Visão para usá-lo como arma ou coisa do tipo? Não sei porquê, mas ao ouvir a palavra Vibranium sendo relacionada com o Visão, eu lembrei na hora do Ultron. Não sei se tem espaço para ele nessa trama, mas fica no ar a possibilidade de um possível retorno do Ultron em algum momento. Mônica, Darcy e o agente Wu agora têm que investigar de forma clandestina, eles descobrem dessa treta envolvendo o Visão e parece que a Mônica quer voltar para dentro do Rex. Darcy explica que isso não é recomendável, já que depois de entrar e sair de lá, a Mônica sofreu uma alteração genética, e não se sabe o que pode rolar se ela entrar lá de novo. Mas a Mônica não tá nem aí e partiu junto do Wu para achar um contato que possa ajudá-la a entrar em Westview de novo, enquanto a Darcy fica lá para fazer as suas próprias investigações. 2 pontos interessantes aqui. A Mônica sofreu alteração genética por causa do Rex. Já estava rolando suspeitas disso desde aqueles resultados estranhos nos testes dela lá no episódio anterior, mas agora é oficial, ela está sofrendo alteração genética. Será que a Mônica realmente vai ganhar poderes a partir daí? E outra coisa, se aconteceu com ela, pode ser que aconteça com outras pessoas também. Afinal, tem outras pessoas lá dentro do Rex que eventualmente vão sair. Agora eu faço a pergunta para vocês. Será que esse é o momento? Será que estamos vendo uma possível nova origem da raça dos mutantes no MCU? Ou será outra coisa? O outro ponto é, quem a Mônica e o agente Wu vão encontrar? Será que é alguém importante? Seria o Doutor Estranho ou algum cientista que não conhecemos ainda? Partindo agora pro Visão, nosso sintozoide favorito tá num tipo de guerra fria no seu relacionamento com a Wanda. Rolou uma frieza lá, ele tá querendo se afastar um pouquinho, ele tá querendo dar um tempinho na relação, tá tratando ela com um pouco de descaso, enfim. Ao invés de passar o Halloween com a família, ele deu um perdido em geral e foi investigar os arredores, e descobriu algo perturbador.
Os habitantes de Westview que não estão próximos da Wanda estão ou paralisados ou então ficam repetindo ações em looping. Basicamente, parece que a Wanda não tem poderes para afetar a todos de maneira igual. Então ela só atingiu aqueles próximos a ela, a vizinhança no caso. E tem outro detalhe também que eu esqueci de mencionar. As crianças finalmente apareceram. O Pietro chega até a comentar, onde estavam as crianças até agora? Estavam em casa vendo desenho, coisa assim. E essa revelação do que acontece nos arredores de Westview pode ser uma resposta. Simplesmente a Wanda não pensou nas crianças, logo as crianças deveriam ter ficado paralisadas esse tempo todo, e só depois do Visão ter questionado a ausência de crianças no episódio anterior, ela agora se preocupou em fazer as crianças aparecerem. Ou seja, tudo o que está acontecendo dentro dessa realidade está sendo moldado aos poucos de acordo com as vontades da Wanda. Voltando para a investigação do Visão, no final de tudo, ele encontra a Agnes, paralisada, ameaçando sair da cidade de carro. E então ele usa os mesmos poderes que ele usou no Norm nela. E foi aí que a Agnes, agora libertada do controle da Wanda, revelou que o Visão está morto e até mencionou os Vingadores, coisa que o Visão nem se lembra que existe. A Agnes parece surtar e o Visão é obrigado a devolver ela para aquela realidade, fazendo ela voltar para a personagem de vizinha e voltar para casa. O estranho é o que ela estava fazendo ali. Será que ela sabia que o Visão iria investigar e foi para lá de propósito para chamar a atenção dele? Outra observação é que antes do Visão usar o seu poder nela, ela estava paralisada. E quando ele reverteu o processo, ela se mexia normalmente. De novo, tem coisa estranha aí. Essa Agnes ainda é um mistério total. Enfim, o Visão tenta sair das fronteiras de Westview e encontra os agentes da espada. Ele estava sofrendo e pedindo ajuda, enquanto o Rex estava puxando ele de volta. Essa cena aqui deixa claro que o Visão não pode sair do Rex. Se ele ficar fora do Rex, ele vai morrer. Ele faz parte da realidade que foi criada pela Wanda dentro de Westview. Mas mesmo sabendo que ele estava quase morrendo, o Visão estava disposto a tentar sair do Rex. E ele quase morreu, se não fosse pelo pequeno Billy. Ao longo do episódio, os gêmeos foram despertando os seus poderes. O Tommy despertou a sua super velocidade, até por incentivo do tio. E o Billy despertou a sua telepatia e telecinese ao sentir o Visão morrendo. Essas são basicamente as mesmas habilidades que eles têm nos quadrinhos. Billy vai avisar pra mãe sobre o que tá rolando com o Visão, e é aí que o negócio fica sério. Primeiro, a Wanda dá um belo de um empurrão no Pietro, depois de ouvir uma piada sem graça sobre as mortes do maridão. E depois, ela usou seus poderes para ampliar as fronteiras do Rex. Assim, o Rex começou a aumentar, atingindo todos os arredores de Westview e sabe-se lá aonde mais. A base da espada é atingida e vira um circo, os agentes da espada são atingidos, virando palhaços e coisas do tipo, até a Darcy é atingida, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela ainda. Enfim, agora a coisa ficou realmente séria, e só os próximos episódios pra gente saber as consequências dessa treta aí. Antes de finalizar, bora falar da propaganda desse episódio. A propaganda da vez é de um tipo de iogurte chamado Yo Magic. A propaganda típica dos anos 90 mostra um tubarão dando para um garoto naufragado esse troço aí para matar a fome. O garoto não consegue abrir o pacote e morre mesmo assim. Ao contrário das outras propagandas, esse Yo Magic trata mais sobre o presente da Wanda e não do passado. É uma analogia à atual situação na vida dela, onde ela recorre à magia para fugir da realidade dolorosa. Porém, mesmo com toda a magia do mundo, ela ainda está sofrendo por dentro. O Yo Magic seria a magia, o menino naufragado seria a Wanda e o tubarão... Então, será isso um indício de que ela está sendo influenciada por alguém? E vale ressaltar também que essa é a primeira propaganda que não temos aquela atriz que estava aparecendo desde o primeiro episódio. Se isso quer dizer alguma coisa, eu não faço ideia. Bora esperar os próximos episódios. E essa foi a minha análise, a minha review sobre o 6º episódio de WandaVision. O que você achou desse episódio? Eu gostei pra caramba, esse episódio foi bem interessante e me deixou muito empolgado, porque agora eu quero saber o que vai acontecer de verdade com esse mundo aí que está sendo afetado pelo Rex. Como que a galera vai conseguir resolver essa treta? E se você não quiser perder os próximos reviews de WandaVision que está sendo feito aqui no Tentáculo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o sininho apertado aqui
para você receber todas as novidades do Tentáculo e senta o dedo nesse like pro YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo e assim vai incentivar a gente a fazer mais. Se você ainda não conhece o Tentáculo, dá uma olhada aí no canal, dá uma bisoiada aí na linha do tempo, que você vai ver com certeza algum conteúdo aí que vai te interessar, quem sabe até mais. E é claro, se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, quem sabe a gente consegue converter mais uma alma, né? Então é isso aí, galera, até a próxima e fica na paz.